Oi, gente. Tô voltando agora. Troquei de fone para ver se vocês estão me ouvindo melhor agora. Tá, de qualquer forma eu vou repetir aqui o que a gente tava falando, tá? No início da live. Então, hoje a live é sobre o filme, algumas reflexões sobre o filme do Rei Leão. Então, eu vou falar a trilha sonora que eu fiz a chamada para convidar vocês para assistir essa live. Eu vou ler rapidinho, tá? Essa música que faz parte da trilha sonora do filme. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas para ver, mais que a imaginação, muito mais para o tempo permitir. E são tantos caminhos para se seguir e lugares para se descobrir. E o sol a girar sob o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará, a dor e a emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho neste ciclo sem fim. Então, hoje eu quero falar desse ciclo da vida, desse ciclo do autoconhecimento. Então, só dessa música a gente consegue tirar várias reflexões, né? Que a vida, ela é feita em ciclos. Tudo são ciclos, né? A gente pode olhar para a natureza, perceber, né, que a natureza se apresenta em ciclos, por exemplo, manhã, à tarde, à noite. Os ciclos da lua, né, as fases da lua, crescente, nova, cheia, minguante. Os ciclos solares também existem, que é em torno de, a cada 11 anos, existem esses ciclos do sol. A primavera, o verão, o outono, o inverno, são ciclos. O nascimento, o nosso nascimento e o nascimento de todas as coisas, né? Das plantas, dos animais. Existe o nascimento, depois o desenvolvimento, a morte, que aí alguns podem chamar de transformação, né? De repente, para algumas pessoas a morte é um novo ciclo, né? Um renascimento, e aí isso varia de pessoa para pessoa, de crenças, né? Da crença de cada um. Então, as mulheres, elas entendem muito de ciclos, porque nós temos o ciclo menstrual, né? A mulher, então, desde muito cedo, aprende esse ciclo, né? Que é o ciclo menstrual. Então, eu quero falar muito hoje sobre esses ciclos que essa música também do filme Rei Leão fala. E o filme em si também, né, fala muito dos ciclos. Então, da mulher também, né, o ciclo gestacional para quem se torna mãe. Que, na verdade, o ciclo gestacional, ele inicia no primeiro dia da última menstruação. Aí depois tem a ovulação, a fecundação, a gestação e o parto. Então, o ciclo gestacional, ele não inicia no parto, não inicia na fecundação, né? Então, é um ciclo que inicia bem antes. E a gente pode pensar, quando que inicia o ciclo da nossa vida? Ou o ciclo do autoconhecimento, vamos pensar assim, né? Quando que inicia o ciclo do autoconhecimento? Quando que a gente começa a se conhecer? Então, a gente pode aprofundar bastante isso, né? Mas eu também acredito que a resposta varia de pessoa para pessoa, das crenças de cada um. Tem pessoas que podem dizer, o ciclo do autoconhecimento, né, inicia na gestação, ou no parto, ou na primeira infância, ou na infância, depois na adolescência. Será que inicia na fase adulta? Ou desde os antepassados dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós? Ou será que esse ciclo, né, esse ciclo da vida e esse autoconhecimento
inicia em vidas passadas. Então, eu não quero debater sobre isso, sobre crença de cada um, mas eu acho que isso varia, então, né, do pensamento do que cada pessoa acredita. Mas o meu foco aqui, hoje, né, e foco do meu trabalho, eu falo sobre o autoconhecimento. Então, eu acredito que o ciclo do autoconhecimento que eu quero trabalhar, ele inicia a partir do momento em que a gente começa a se perceber com propósito de evoluir. Porque, claro que a evolução e o crescimento, o nosso desenvolvimento, ele vai acontecendo naturalmente, né? No momento que a gente nasce, vai se desenvolvendo, né? Vai crescendo, vai aprendendo com a vida e vai evoluindo. Mas a gente pode deixar que essa evolução aconteça assim naturalmente, né? Ou com consciência, com propósito, sabendo da nossa missão. Assim como no filme, né? No filme do Rei Leão. Então, deixa eu passar para as próximas partes aqui que eu anotei para falar com vocês. Pelo filme, a gente pode ver que o Simba, né, que é o filho do rei, do Mufasa, ele tem a missão de ocupar o lugar dele no reino, né? E o pai dele, Mufasa, ensina muitas coisas, assim, tenta pelo menos ensinar muitas coisas para ele. Inclusive o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, até onde ele deve ir, né? Na linha do horizonte lá. No início do filme ele fala que ele não deve ir lá onde tem sombras, onde é escuro. Só que o Simba, na verdade, o Simba não segue aquilo que o pai dele ensinou, né? Porque ele quer desbravar, ele quer conhecer. E, na verdade, também tem uma parte que o tio dele também diz pra ele ir lá conhecer, né? Onde tem as hienas e tal. Mas, então, só pra gente trazer, assim, pra nossa realidade, a gente tem muitos ensinamentos, né? Dos pais, de professores, né? Das pessoas que a gente se relaciona. As pessoas passam o conhecimento, assim, que as pessoas têm, mas no caso do filme, assim, a gente pode dizer que era um bom conhecimento, assim, porque realmente lá era perigoso. Mas até que ponto o Simba deveria seguir à risca aquilo que o pai dele falou, e até que ponto ele realmente também deveria desbravar e conhecer, né, a vida ali, o mundo, a partir da sua visão, né, das suas experiências. Então, aí vai da escolha de cada um, da decisão de cada um, do equilíbrio que cada um quer na sua vida, assim, né? Também, se a gente for só seguir aquilo que as outras pessoas querem que a gente siga, a gente vai viver uma vida de acordo com o que aquelas pessoas nos ensinaram. E a gente não vai descobrir nada através dos nossos experimentos, né? Descobrir por conta própria, assim, as coisas, né? Então, vai da escolha de cada um. O Simba, no caso, ele não seguiu tudo aquilo que o pai dele falou. Então, o Simba testa, o Simba, né, do filme do Rei Leão, ele testa os seus caminhos. Só que aí o que acontece? O tio malvado, né, vamos dizer assim, o Oscar, ele planeja roubar o trono do Mufasa e faz com que fazem uma emboscada, que seria para matar, né, o Simba também, mas o Mufasa que acaba morrendo e o Simba consegue escapar. Só que aí o que acontece? O tio, né, o Oscar, diz para ele, faz com que o Simba acredite que a culpa foi dele, da morte do pai dele, né, do Mufasa. Então, o tio dele faz com que ele acredite, com que ele tenha essa crença de que a culpa foi dele. Então, a partir dali, ele fica com aquela culpa, acredita nisso, né, fica com aquilo e foge. Então, ele fica, né, cria o medo, vergonha, culpa, e aí foge da missão dele, que é a missão que o pai dele, né, deixou para ele, assim.
de assumir o reino. E aí ele conhece lá o Timão, o Pumba, e acredita estar vivendo a melhor versão, né? Acredita estar vivendo a melhor fase, assim, da vida, que, de repente, é uma ótima fase, uma fase tranquila, né? Alegre, com só alegrias, até que tem eu anotei aqui, né, uma parte da música do Hakuna Matata que fala: os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. Então, ele conhece lá o Timão e o Pumba e é só alegria, só diversão, só coisas boas, né? Só que, será que a vida também é só diversão? Será que a gente também não tem que enfrentar os nossos medos, as nossas vergonhas, as nossas culpas, de repente ressignificar? Porque, na verdade, o Simba não era culpado, né? Ele aprendeu através do que o tio dele falou para ele. E então, mas no fundo ele sabe que ele tem uma missão, algo maior para cumprir. Então, o que acontece? Aí nessa parte do filme, a Nala, que é a amiga do Simba, encontra ele lá onde ele tá vivendo com o Timão e o Pumba. Só que o Simba, ele ainda acredita que ele não deve voltar lá pro reino dele para assumir o reino, porque ele tem essa culpa muito forte ainda ele acredita, né, que ele cresceu, ele virou adolescente e tal, acredita que ele ainda é culpado da morte do pai dele. E ele tem vergonha, tem medo de voltar. Só que aí aparece o Rafiki, aquele o macaco, aquele que é como se fosse um sábio, né, no filme, assim. E aí eles têm uma conversa. E o Simba não lembra dele, porque o Simba, né, tá maior, assim, cresceu, e não lembra do Rafiki. Só que aí o Simba, né, nessa conversa, o Simba diz pro Rafiki assim: tu não me conhece, tu não sabe quem eu sou. E o Rafiki diz pra ele assim, né, você não sabe quem é. O macaco fala pro Simba: você não sabe quem é. Aí o Rafiki diz isso, né? Aí o Rafiki ainda diz pra ele: o seu pai está vivo. E eu sei que tu é o Simba, o filho do Mufasa. E aí o Rafiki ainda diz: vem aqui que eu vou te mostrar que o teu pai tá vivo. Aí o Rafiki leva o Simba para um lago e faz... Oi, pessoal. E faz o Simba se olhar, como se fosse num espelho, assim, né? Se olhar na margem ali do lago, do rio. E aí o Mufasa, que é o pai, né, do Simba, diz pra ele: Simba, você esqueceu quem você é. E assim me esqueceu. Olhe dentro de você. Você precisa assumir o seu lugar no ciclo da vida. Lembre-se de quem você é, da sua missão, da sua essência. Então, aí que o Simba percebe, né, que na verdade ele já tinha aquele sentimento dentro dele. E só que ele tava lá vivendo na boa, né? Só que aí nesse momento do filme, que é muito emocionante, assim, que ele realmente enxerga que o pai dele tá vivo dentro dele e ele, vamos dizer assim, se reconecta com a missão dele e volta a acreditar, né, na sua missão e no que ele é e se reencontrar. E aí então o Simba parte para mudança, então volta para encarar, vamos dizer assim, né, encarar o seu passado, os seus medos, até tem uma frase, né, que o Rafiki, que é aquele macaco, diz para ele: às vezes, o passado às vezes dói. Ou você fica com a dor, ou você aprende com ela. Então, com a ajuda daí dos amigos ali é Lana, né, Rafa? Como é que é o nome dela? Da namorada do Simba. Nala, anotei que não sei onde é que eu tinha colocado. A Nala encontra, né, o Simba e eles voltam. Então ela ajuda, e o Timão e o Pumba ajudam ele a
a voltar. Então, com a ajuda, ele reaparece lá como adulto, não mais como criança, né? Porque às vezes a gente se torna adulto, mas com uma mentalidade, com as crenças, com os medos de criança, da nossa infância. Então, o Simba, naquele momento, ele ressignificou, ele se reconectou com a sua essência e entendeu, compreendeu que ele não era mais aquela criança, que agora ele se tornou, né, um jovem, um adulto, e entendeu que ele tem uma missão. Então, com a ajuda, né, dos amigos, ele volta então e assume lá, reassume o reino, para recuperar a terra e tal, que tinha sido roubada pelo tio dele, o Oscar. Então, claro que eu tô falando aqui sobre um filme que é super conhecido, né? Acredito que todos vocês assistiram. Mas assim como esse filme e o outro filme que acho que foi da última live que eu fiz, que eu falei sobre o filme da Mulher Maravilha, todos os filmes, todos os livros, tudo, na verdade, que a gente percebe assim na nossa vida, os acontecimentos, né, o que a gente lê, o que a gente observa, a gente pode fazer uma reflexão com a nossa própria história e aprender com isso, né? Então, hoje eu tô trazendo reflexões assim do filme do Rei Leão, porque fala desse ciclo, do ciclo da vida, que eu trago então para o ciclo do autoconhecimento, que eu acredito que o ciclo do autoconhecimento começa quando a gente se percebe e quer viver com propósito, com uma missão, né? Quando a gente se reconecta com não só viver por viver só para evoluir, para crescer, para se desenvolver e morrer, né? Que nem a música Deixa a vida me levar, a vida leva eu, só vai vivendo assim, empurrando com a barriga, sem um propósito. Então eu acredito e eu toco muito nisso, assim, pra gente se reconectar com a nossa essência, com aquilo que tá dentro da gente, olhar pra dentro da gente, porque é aí que a gente vai entender a nossa missão, o nosso propósito, né? E viver, então, a partir daí com propósito. E esse é o início do ciclo do autoconhecimento. Então, eu deixo faço uma pergunta para vocês. Você já está olhando para dentro de si? Já está olhando para dentro de si? Ou está olhando para fora? Só para fora? Está vivendo de acordo com o que as outras pessoas acham que tem que viver? O que a sociedade, ou que seja lá quem for? Ou tu tá olhando para dentro de si e vivendo aquilo que tu realmente quer viver? Aquilo que é a tua missão? Tu tá vivendo hoje com propósito? E aí, se tu não tá, se tu acredita que tenha coisas que eu acredito que todos temos, né? Enquanto a gente tá vivendo, a gente vai estar evoluindo com propósito ou sem propósito, né? Mas eu instigo isso com que a gente busque cada vez mais viver com propósito, fazendo aquilo que realmente está no nosso coração, tá dentro da gente. Então, é com isso que eu trabalho, assim, com a busca do autoconhecimento. Muitas pessoas acham, né, falam que já se conhecem o suficiente. Quando eu comecei a falar de autoconhecimento, muitas pessoas falaram, né, mas tu não te conhece, né, já é mãe, tem 2 filhos e não se conhece o suficiente? Não, eu acredito que ninguém vai se conhecer 100%, né, a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai experimentando. E quanto mais cedo a gente entender que a gente não se conhece o suficiente, que a gente tem muito ainda, né, o que evoluir, e aí a gente vai caminhar, vai evoluir com propósito. Então, eu espero que com essa live, que com essas coisas que a gente falou hoje, que vocês reflitam se vocês estão no caminho da vida com propósito ou só estão vivendo por viver, né? Então, eu convido vocês a fazer essa reflexão e nos próximos dias eu vou marcar aqui com vocês uma nova live pra gente bater mais um papo, tá? Obrigada, então, por quem participou aqui comigo hoje. Agradeço. E um beijo. Um beijo e boa noite pra vocês. Obrigada.